Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro promovido pelo Instituto Daniman Simpson no ano de 2003. Eu sou Felipe Fonteles Cabral, o atual diretor executivo do IDS. Sou um grande apaixonado por temas de tecnologia e não por à toa escolhi como nosso primeiro tema do ano de 2023 esse tema de propriedade intelectual, a interface com inteligência artificial e, evidentemente, todas as questões jurídicas que permeiam essas duas grandes matérias, né? Mas antes de iniciarmos o nosso debate, eu gostaria de apresentar a vocês a doutora Patrícia Porto. A doutora Patrícia está conosco no IDS desde o ano passado, no cargo de coordenadora acadêmica de nossas atividades, está trazendo muita novidade para o IDS, muito conteúdo. Inclusive, este grande evento foi idealizado por ela, o Agenda IDS, que será uma série de seminários. Doutora Patrícia, gostaria de algumas palavras? Obrigada, Felipe. Primeiro é um prazer estar aqui, né, abraçando esse desafio. O Agenda IDS é um programa que a gente idealizou de ser um encontro mensal, todo mês, de março a dezembro, né, em formas de debate, como o Felipe falou, em que a gente vai abordar grandes temas, tanto de propriedade intelectual, direito, tecnologia, né, como a gente começa aqui com inteligência artificial, sempre convidando especialistas para dividir, né, as experiências, sempre gente bacana, e com o formato de que quem perder ao vivo também pode assistir depois gravado no nosso site, e nós teremos pequenas pílulas, pequenos vídeos também nas nossas mídias sociais, de alguns minutos com pontos, com os highlights de cada encontro. Então, isso vai ser sempre um momento muito bacana da gente compartilhar com vocês. E agradeço ao Felipe, ao IDS, essa acolhida. É um prazer estar trabalhando junto, né, nos projetos. E deixo aí com esse time de experts para a gente aprender muito com eles agora. Muito obrigado, Patrícia. Realmente é muito conteúdo no IDS. Se vocês, enfim, ainda não acompanham o IDS nas redes sociais, eu vou deixar aqui, daqui a pouco vou colocar no chat os nossos endereços nas redes sociais para que vocês tenham acesso não só ao conteúdo do Agenda IDS, mas também nossos posts frequentes. Já muita coisa que está acontecendo na área acadêmica aqui sendo promovido pelo time liderado pela Patrícia. Nosso tema de hoje, como vocês sabem, é questões jurídicas sobre inteligência artificial. Vamos começar, portanto, o ano com o pé direito. Mas antes de passar a palavra para os nossos especialistas, e antes mesmo de apresentar os nossos especialistas, gostaria de dar uma breve contextualização do que a gente está falando aqui e, evidentemente, o que é a inteligência artificial, né? Pela definição acadêmica, inteligência artificial é uma área da ciência da computação que busca desenvolver máquinas capazes de realizar tarefas que são tipicamente humanas, né? Como interpretação de dados, como reconhecimento de voz, como o aprendizado em si, como a tomada de decisões, o mais importante de tudo, a tomada de decisões, né? A recomendação de conteúdo por meio de tomada de decisões. Muito embora essas aplicações de IA, de inteligência artificial, tenham se popularizado nos últimos anos, principalmente com relação ao seu uso comercial, na área acadêmica esse tema já é estudado há muito tempo, né? A inteligência artificial, na verdade, começou a entrar no debate acadêmico desde 1956, portanto, temos mais de 50 anos de estudo da matéria, desde que esse tema foi objeto de debate num congresso promovido no Dartmouth College, nos Estados Unidos. Mas a evolução da inteligência artificial se tornou mais acentuada, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, né? Ela se popularizou, por assim dizer, nos últimos anos, principalmente com as suas aplicações comerciais. A gente pode, de uma forma geral, apontar alguns dados, alguns fatores que, dentre outros, contribuíram para esse uso mais comercial, esse uso mais popular da inteligência artificial. O primeiro desses fatores, evidentemente, é a evolução da tecnologia em si, principalmente na tecnologia de processamento de dados, né? Hoje em dia temos supercomputadores capazes de processar uma quantidade gigantesca de informações em frações de segundo. Um segundo fator que a gente pode apontar que é preponderante para o surgimento comercial da inteligência artificial é a utilização, a disponibilização de uma quantidade massiva de dados de uma forma geral. Hoje em dia, nós utilizamos a internet para fazer
quase todas as nossas atividades do dia a dia, e com isso a gente disponibiliza na internet muitas informações sobre nós mesmos, e não só dados pessoais, mas informações de negócios de uma forma geral, assim como informações acadêmicas são disponibilizadas na internet. E são justamente essas informações que alimentam as ferramentas de inteligência artificial. E, por último, a quantidade de investimentos feitos na área, justamente por conta dessas aplicações comerciais e dos lucros derivados dessas aplicações comerciais, a quantidade de investimentos aumentou substancialmente nos últimos anos. Por isso que houve um boom, por assim dizer, da inteligência artificial nos últimos anos. Mas vamos voltar ao ponto da utilização de dados como alimento, né? como insumo da inteligência artificial. Basicamente, de uma forma muito rudimentar, a inteligência artificial precisa de dados porque é por meio desses dados que ela é treinada, né? Quando, por exemplo, numa aplicação simples de inteligência artificial para reconhecimento de imagens, como é que se faz o treinamento dessa ferramenta, né? Como se treina esse algoritmo? Simplesmente juntando uma série de imagens que você quer que sejam reconhecidas ou que não sejam identificadas ou associadas a determinado padrão. Então, se eu estou fazendo um reconhecimento de imagens de um animal, por exemplo, vou pegar fotos de vários animais e dizer, isso aqui é um gato, isso aqui é um leão. Esse aqui é um outro gato, ainda de outra raça, isso aqui não é um gato. Vou mostrar fotos de outros animais. Por aí vai. Então, a inteligência artificial, ela aprende por associação. Essa é a forma mais comum de se treinar uma inteligência artificial. Mas não só por associação direta, mas também por associação analisando um histórico de interações. Então, falando especificamente das ferramentas de recomendação, né, que nós temos aqui à torto e à direito, quando a gente faz principalmente o uso de e-commerce ou de serviços por meio da internet, por meio de aplicativos. A inteligência artificial irá analisar o seu histórico e o seu perfil, vai buscar na base de dados dela quem tem um perfil parecido, quem interagiu de forma semelhante para lhe recomendar um conteúdo. É assim que se faz, por exemplo, em aplicações de streaming, em aplicativos de streaming de uma forma geral. Por isso, abrindo um parênteses aqui, que eu fico louco quando eu chego em casa e eu vejo lá a minha esposa assistindo Netflix com o meu perfil. Falo, não, pelo amor de Deus, você vai deixar o algoritmo aqui maluco, porque senão daqui a pouco, quando eu ligar o Netflix, vai começar a me recomendar uma série de filmes de terror que ela adora e que certamente não estão na minha praia e por aí vai. Então, a verdade é que esses algoritmos eles usam muito os dados pessoais e o nosso perfil para aprender e para nos recomendar conteúdo, aqui falando de uma aplicação muito restrita, mas muito cotidiana da inteligência artificial. Com relação ao uso de dados pessoais, exatamente pelo esse uso massivo de dados pessoais, não só em aplicações de inteligência artificial, mas em serviços na internet de uma forma geral, e preocupados com esse uso massivo de dados pessoais, nós tivemos uma atualização de leis há pouco tempo, né? Na Europa, houve a atualização do arcabouço legislativo deles, com a aprovação do GDPR no ano de 2016, né? Substituindo uma diretiva de 95. Aqui no Brasil, nós tivemos a aprovação da LGPD em 2018, e uma série de leis estão surgindo ou sendo atualizadas ao redor do mundo, justamente para regular o uso de dados pessoais. Mas a utilização de dados pessoais ou a preocupação com a privacidade dentro do campo da inteligência artificial é apenas uma das preocupações jurídicas. A inteligência artificial, o uso da inteligência artificial tem reflexo na vida humana em diversas formas, não só reflexos jurídicos imediatos, mas reflexos mesmo no nosso cotidiano, e surgem, então, questões jurídicas e questões técnicas que precisam ser tratadas, precisam ser reguladas, antes de mais nada, para termos um mínimo de diretiva, um mínimo de princípio para nos guiar sobre como fazer e o que fazer de uma forma geral. E é para debater esse tema, então, os reflexos da inteligência artificial na nossa área, na área da propriedade intelectual, e a regulação, como estamos caminhando para a regulação da inteligência artificial no Brasil, e também qual é o benchmark do mundo com relação a essa matéria. Nós trouxemos 3 grandes especialistas no tema, 3 grandes estudiosos. Doutora Caroline Talk, doutor Lucas Chirro e doutor Felipe Medon estão conosco hoje nessa mesa de debates virtual, o Agenda IDS para debater. Vou fazer uma pequena apresentação dos 3 aqui, para que a gente possa ter maior fluidez no nosso debate. E, por favor, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade.
O nosso debate hoje será bem descontraído, vou fazer algumas perguntas aqui, são uma mesa redonda para os nossos entrevistados, mas fiquem à vontade de inserir perguntas no chat e nós faremos essa pergunta ao final. Doutora Caroline Talk é juíza federal na Justiça Federal do Rio de Janeiro, ela é mestre pela UERJ e doutoranda pela USP. Dr. Lucas Chirro é diretor executivo e pesquisador no Instituto Brasileiro de Direitos Autorais. Ele é pesquisador na CITIP, em Leuven, na Holanda, doutor e mestre em políticas públicas e estratégias de desenvolvimento na UFRJ, LLM em IP and Technology na American University, em Washington, professor do programa de pós-graduação em Direito da Propriedade Intelectual na PUC-Rio, advogado especializado em Direito da Propriedade Intelectual e consultor jurídico em matérias envolvendo direitos autorais. Ele é autor de 2 livros, o livro Direito Autoral e Inteligência Artificial, autoria e titularidade nos produtos da IA, e outro livro, Direito Autoral e Games, a engenharia reversa e programas de computador e o seu potencial como fonte de inovação. Temos também conosco o Dr. Felipe José Medon Afonso, que é doutorando e mestre em Direito Civil pela UERJ, professor de cursos de pós-graduação e extensão em diversas instituições. Ele foi membro da Comissão de Juristas do Senado Federal, responsável pela criação da Lei Brasileira de Inteligência Artificial. Atualmente é membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB do Rio de Janeiro, onde é coordenador de proteção de dados e inteligência artificial. Doutora Caroline, doutor Luca, doutor Felipe, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Agenda IDS. É realmente um grande prazer e uma grande responsabilidade receber vocês aqui para este debate. Eu gostaria de abrir os trabalhos, então, com a doutora Caroline Talk, já disparando uma primeira pergunta sobre os avanços da inteligência artificial. Essa inteligência artificial já efetivamente avançou no processo criativo? Podemos dizer que a inteligência artificial é criadora de conteúdo, é criadora de obras artísticas ou industriais? Qual é a sua opinião, doutora Caroline, por favor? Boa noite, doutor Felipe. Quero agradecer o convite. É sempre um prazer estar no IDS com vocês que estudam um tema que me é muito caro, que é a propriedade intelectual. Cumprimento meus colegas de painel, doutor Felipe Medon, doutor Lucas Chirro, que eu acompanho o trabalho dos dois, admiro muito, leio muitos textos deles, tenho os livros dos dois, inclusive. Então, um prazer estar aqui com vocês, sempre aprendo muito. E com a minha amiga Patrícia, já companheira de outros webinars também, inclusive lá no TRF, né, na nossa Escola da Magistratura. Sempre muito bem-vinda. Obrigada, Patrícia, também pelo convite. Cumprimento a todos os virtualmente presentes. Espero, gente, que a gente, num próximo, possa fazer também... eu sei que agora é online porque queremos, né? Não é porque por necessidade, mas é sempre bom estar presente com um grupo de pessoas que geralmente eu conheço, né? A gente é um grupo, sobretudo de propriedade intelectual, que é muito pequeno, a gente acaba se conhecendo, então seria um prazer revê-los pessoalmente numa próxima oportunidade. Respondendo, então, a sua pergunta, doutor Felipe, temos vários exemplos de usos da inteligência artificial no processo criativo, especialmente no processo criativo da propriedade intelectual lato sensu, incluindo tanto o direito autoral quanto a propriedade industrial. Um bem antigo, que todo mundo sabe, o Dr. Lucas sempre cita nas aulas dele, que é o The Next Rembrandt, aquele quadro que foi feito 400 anos depois da morte do Rembrandt, que alguns especialistas, depois que analisaram, não identificaram que era uma obra feita pela inteligência artificial, disseram que seria mais um dos quadros do Rembrandt que teria sido descoberto após a sua morte, e que foi feito com o auxílio de cientistas da computação, especialistas em arte, que desenvolveram um sistema de inteligência artificial capaz de replicar as pinceladas do Rembrandt. Como o Dr. Felipe falou na sua apresentação, foi utilizado machine learning com aquela técnica no sentido de que a máquina aprende os padrões dos dados passados, né, com base na digitalização das pinturas do Rembrandt, do autor holandês, extraiu-se os padrões de pintura dele, o tipo de pincelada dele, o tipo de pele que ele usava, de tom de pele, cor de cabelo, formato do rosto, distância do nariz e boca, etc. E dali programou-se os algoritmos para que replicassem esse padrão, que é como é uma técnica muito comum de uso do machine learning, como o Dr. Felipe falou
na introdução, da mesma forma como a esposa dele aprende o Netflix, que a esposa dele, que é a Robertinha, a doutora Roberta, utiliza quando vai utilizar a senha dele, né, a conta dele, o Netflix fica aprendendo os padrões de filmes da doutora Roberta. Mesma coisa com relação ao treinamento desses sistemas que trabalham no processo criativo. Então, foi isso que aconteceu com o Rembrandt. E tem vários outros exemplos mais recentes do direito autoral que eu não vou conseguir falar aqui pelo tempo. Com relação à propriedade industrial, o Dabus é o mais famoso hoje, não porque ele tenha criado, eu não acho que ele criou nada que seja muito revolucionário, são duas patentes muito simples que ele deu origem. O Dabus é um sistema de inteligência artificial que teria dado origem a deu efetivamente origem a dois objetos que são, a princípio, preenchedores dos requisitos de patentabilidade, que é uma luz de emergência, um recipiente de alimentos, mas muito simples. A invenção dele não é nada revolucionária, a questão é o processo para fazer essa invenção, que, segundo o seu proprietário, né, o Stephen Thaler, e o professor, que é o Ryan Abbott, que trabalhou junto no desenvolvimento dessa ideia, todo esse processo teria sido feito com uma mínima intervenção humana ou, para alguns, de forma autônoma, e aí teria gerado essas intervenções, essas invenções que não poderiam ser atribuídas ao programador e nem ao dono da máquina, teriam que ser atribuídas à inteligência artificial em razão dessa mínima intervenção humana. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra autonomia, porque dizer que a máquina é autônoma significa dizer que ela teria a ideia de ter tido a fazer aquela invenção, ela teria feito o seu treinamento, já que ela é autônoma, né? A gente sabe que a participação humana é muito intensa. Ainda que não se possa dizer que o humano sabia qual era o resultado da máquina, acabou que dependeu mais da atuação da máquina do que da atuação humana, essa escolha do resultado, na verdade, teve toda uma atuação humana para chegar até o resultado que a máquina produziu. Então, dizer que a máquina é autônoma, eu acho que gera mais confusão do que esclarecimentos nesse tema. Mas, de toda forma, a gente tem que reconhecer que o humano não sabia que a máquina geraria aquele resultado. Dependeu, de fato, da atuação da máquina, dessa interação da máquina, dos algoritmos com os dados de treinamento. Então, isso ficou imprevisível para o programador, esse resultado final. Esse é um exemplo mundial que chegou, inclusive, no Brasil. O INPI decidiu esses dias, não é, doutor Felipe? Administrativamente, o caso Dabus, e aí não sei se vai chegar ao judiciário, vamos ver. Mas esses são dois exemplos bem simbólicos da atuação da inteligência artificial com a propriedade intelectual hoje. Perfeito, obrigado, doutora Carolina. Então, pela sua explicação, o ser humano ele participa de forma substancial na programação daquele algoritmo, daquele sistema de inteligência artificial. Ele, evidentemente, faz uma calibragem, indica padrões, mas ele não tem capacidade de prever o conteúdo. São decisões, utilizo suas palavras, são decisões tomadas pela tecnologia, pelo algoritmo de inteligência artificial que irão determinar o resultado final. Então, com base neste racional, nós poderíamos dizer que existe uma autoria não humana dessa obra. Então, já é esse nível de criatividade da intervenção da inteligência artificial, ou ainda não estamos nesse estágio? É a pergunta do momento, né? Pelas leis, assim, imaginemos agora que esse caso, o caso Dabus foi levado para o INPI, eu não vi a decisão, mas eu imagino que tenham negado a autoria. Os outros países negaram a autoria para o Dabus, dizendo que a máquina não poderia ser considerada inventora, ou a autora dessa invenção teria que ser necessariamente uma pessoa humana, porque as leis atuais, tanto a brasileira quanto as leis dos outros países, né, a que é utilizada na União Europeia, a americana, reconhecem que é um humano o inventor, ou o autor, porque o nosso sistema é antropocêntrico. Ele foi criado para proteger a criação humana, o que Gama Cerqueira, né, fala que é criações do espírito humano, né? Então, teria que ser qualquer coisa relacionada ao espírito humano, a máquina não estaria protegida. Então, pela lei, a autoria não humana não poderia ser acolhida. O nome do caso é Dabus. Alguém perguntou aqui embaixo. O nome do caso é Dabus, D-A-B-U-S. D-A-B-U-S. Então, a autoria não humana, pela legislação, não poderia estar protegida. Esse é o entendimento até agora.
o que a gente tem é duas opções: cabe ao judiciário ou ao administrador, mas eu acho que o administrador fica mais limitado em razão do princípio da legalidade, né? Tem que se ater ao que determina a lei. Mas caberia ao judiciário interpretar essa norma de forma evolutiva para dizer que se essa lei foi feita numa época em que só homens criavam. Se hoje homens e máquinas podem criar, então deveria haver uma interpretação evolutiva da legislação de propriedade intelectual, inclusive a brasileira, no sentido de que deve ser acolhido também a proteção para máquinas, porque para criar um incentivo, que é a razão de ser da propriedade intelectual, né, para criar um incentivo adequado para que continue havendo pesquisa e desenvolvimento nessa área específica da criação por máquinas, pela inteligência artificial. Então, essa é uma pergunta: será que poderia o judiciário fazer uma interpretação evolutiva para acolher a autoria não humana? A segunda, lembrando que o nosso sistema não é do common law, né? O nosso sistema é o civil law, então o juiz é bem limitado nessa interpretação. Bom, embora atualmente com o novo Código de Processo Civil a gente tenha dado bastante força aos precedentes, à jurisprudência, então talvez tenha algum caminho. Segundo questionamento: se o juiz não poderia, por meio dessa interpretação evolutiva, melhorar, adaptar a lei atual para admitir uma autoria não humana, será que caberia ao legislador, então, acomodar autores não humanos? Estaria correto para o nosso sistema de propriedade intelectual, atualmente antropocêntrico, deixar de ser antropocêntrico e passar a admitir que máquinas sejam também consideradas autoras, porque é importante considerar os incentivos adequados para a criação pela inteligência artificial? É uma outra discussão que caberia, então, ao legislador. Perfeito, doutora Caroline. No que concerne ao INPI, sim, o INPI está seguindo a tendência mundial sobre o tema, né? Ele negou, então, administrativamente? Pois é, de não entrar no mérito, né, se existe processo criativo ou não, mas simplesmente analisar de forma fria a lei, dizendo, olha, a lei não prevê a possibilidade de autoria não humana, né? Então, ele não entrou no mérito ali da criatividade ou da inventividade, né, no caso. Que é o que muitos fizeram, né? Sim, todos estão saindo pela tangente, né? Ele da questão legislativa, né? E aí, a doutora colocou muito bem, resta saber como o judiciário irá interpretar essa questão, né? Se haverá uma interpretação mais flexível da lei ou não, certo? E para falar um pouquinho, então, sobre esse aspecto regulatório, né? Eu gostaria de convidar o doutor Lucas Chirro para nos dar um panorama geral de como é que está sendo desenhada a regulação da inteligência artificial na Europa e, especificamente, pontualmente, no que diz respeito a esses impactos na esfera da propriedade intelectual. Luca. Oi, Felipe, muito obrigado. Obrigado principalmente pela oportunidade de estar aqui aprendendo contigo, com a Patrícia, com a Caroline, com o Felipe e todo mundo que está aqui debatendo esse tema super interessante. Eu sou apaixonado por essas discussões porque é algo que, felizmente, parece nunca ter fim. Então, é muito interessante. E aqui, quando eu cheguei aqui, é claro, né, a gente, quando está estudando direito autoral no Brasil, a gente acaba pegando referências de fora também para entender como é que os outros países regulam. Mas eu nunca tive muito interesse em adentrar tão a fundo na legislação sobre dados, de maneira geral, da União Europeia, o que foi possível quando eu cheguei aqui, e o centro que eu trabalho mexe bastante também com questões relacionadas a dados pessoais e não pessoais. Então, me aprofundando nesse arcabouço regulatório deles em termos de inteligência artificial, é um mundo totalmente novo, porque só em vigor, né, ele já tem uma série de diretivas, por exemplo, o Data Governance Act, o Digital Markets Act, Digital Service Act, Open Data Directive, e eles têm outras propostas também, e aí nas propostas que a gente vê ali uma preocupação bem específica com inteligência artificial, que seria o AI Act, né, Artificial Intelligence Act. Eles têm mais duas propostas recentes, que é o AI Liability Act, e também a diretiva sobre produtos defeituosos que são oriundos da inteligência artificial. Então, isso tudo em uma harmonia, né? Porque são todas diretivas ou resoluções ali que devem ser transpostas para a legislação nacional, ou, no caso das resoluções, vão ser aplicadas ali para os Estados-membros, e elas têm que se comunicar entre si. Então, assim, é muito interessante ver
não só essa diversidade, né? Então, por exemplo, eles têm leis específicas para tratar de pesquisa, de dados de pesquisa que são originados a partir de projetos que são financiados pelo poder público. Então, existe uma regulação que vai falar com propriedade intelectual também e também com inteligência artificial. Então, direta e indiretamente, eles têm uma série aqui entre diretivas, regulações e legislações nacionais, né? É um arcabouço bastante rico. E, especificamente em direito autoral e propriedade intelectual como um todo, também eles têm uma série de diretivas e endereçando também questões muito interessantes, como a que o Augusto trouxe aqui no chat, que é a mineração de textos e dados, é o uso de obras protegidas para fins de treinamento de sistemas de inteligência artificial. Eles foram um dos primeiros a trazer ali uma disposição sobre isso expressa. Maravilha. Então, já que você puxou a pergunta aqui do Augusto, qual a sua opinião? Existe alguma violação de direitos de propriedade intelectual pelo uso de obras, de textos ou de imagens de terceiros, evidentemente sem autorização, né, expressa pelo menos, para o treinamento dessas ferramentas de IA? Olha, a partir do que eu tenho lido, né, seja em termos da literatura ou também de casos que, como a gente teve nos Estados Unidos, a gente teve 2 casos que foram casos que ajudaram a construir o entendimento de que isso é considerado fair use. Isso não é violação, porque o uso que é feito dessas obras é um uso que eles chamam de um uso não expressivo. Ou seja, eu não estou usando, por exemplo, aquele artigo científico para ler o artigo, não estou baixando, consumindo o artigo, que seria o uso normal e esperado da obra, mas o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando aquele sistema de inteligência artificial e eu estou passando por ele bases de dados com centenas, milhares de artigos científicos que a inteligência artificial ela vai ser treinada, mas o que vai ser extraído dali não é o conteúdo da obra que vai ser extraído ou replicado, vão ser extraídos padrões, correlações entre aquelas obras. Então, o uso que é feito não é aquele uso que é esperado, aquele uso que a gente consome a obra, por assim dizer. Então, ele é um uso não expressivo. Inclusive, tem autores que falam, olha, a gente não deveria nem estar falando sobre direito autoral nesses tipos de uso, porque o que se busca extrair, essas ideias, essas correlações, elas estão fora do âmbito de proteção. Mas, como durante esse processo, ou para fins de armazenamento posterior da base de dados, para fins de replicabilidade ou de conferência de resultados, podem ter alguns usos, né, reprodução e tudo mais, as legislações elas já estão sendo adaptadas para que, olha, se tiver algum uso que ele é considerado exclusivo, esse uso ele vai ser considerado uma limitação. E isso os Estados Unidos entendeu pelo case law deles, Japão, Indonésia. Recentemente, o Brasil, a gente está dando um passo bem importante nesse sentido na legislação, no projeto de lei da IA, que o Felipe, a Carolina participaram ativamente ali também. Então, resumindo, né, o que a gente tem na literatura, em decisões e nas próprias alterações legislativas é que não, é que esse uso ele é autorizado e, inclusive, as legislações estão se alterando dos países que são titulares de direitos, né? Então, a gente está falando aqui de quem está desenvolvendo, de quem tem as IAs, né? Eles entendem que não é um uso que é restrito ou que demanda uma autorização prévia expressa. Perfeito. Um uso não expressivo e um uso não concorrente, né? Ele não prejudica a exploração normal da obra, né? Não traz nenhum prejuízo para o autor. Se você pudesse, Luca, enumerar, assim, trazer para a gente aqui os principais pontos de discussão na área de direito autoral e a interface com a inteligência artificial em termos de regulação na Europa, o que está em pauta no momento? Quais seriam os pontos que você apontaria como mais relevantes nessa discussão? Olha, pelo que a gente vê aqui nos eventos e tudo mais, sem dúvidas, esse da mineração de textos de dados é uma preocupação muito grande deles, porque existe uma crítica, por mais que eles tenham sido um dos primeiros a trazer essas limitações, a forma como isso foi feita foi uma forma que deixou eles muito em uma situação prejudicial quando comparada com os Estados Unidos, o Japão e outros países que são concorrentes diretos dos países europeus. Então, eles estão discutindo muito isso para ver qual é o modelo que pode dar maior competitividade, pode permitir um maior desenvolvimento de inovação, porque do jeito que está,
eles vão acabar sendo consumidores, eles vão acabar tendo que fazer esse treinamento fora da União Europeia, ou vai sair mais barato tu já adquirir sistemas, modelos treinados, o que é extremamente ruim também. E outro ponto que eles discutem bastante também é sobre os provedores de serviços de compartilhamento de conteúdo, né? Então, é a responsabilidade dos provedores, né? Então, isso é bastante discutido também, seja no que diz respeito ali, não só a responsabilidade, mas também as medidas que eles vão usar. Então, a moderação automatizada do conteúdo. Isso que, e aí na interseção com a IA, isso que chama mais atenção. E aí eles trazem de novo uma questão nesse sentido, né? Bom, se para a gente se resguardar em termos de responsabilidade, a gente tem que investir aqui os nossos maiores esforços para obter autorizações ou remover esses conteúdos que podem ser infringentes, então o que muitos deles fazem é adotar sistemas automatizados para avaliação e eventual remoção do conteúdo. Só que esses sistemas eles não são capazes de, por exemplo, reconhecer uma paródia, que é algo extremamente subjetivo, né? Então, é muito difícil tu reconhecer uma paródia, e mesmo que você seja capaz de indicar padrões para que eles passem a reconhecer paródia, entra o primeiro problema da mineração de dados. Se eu tenho que treinar meu sistema fora da União Europeia, porque a nossa lei ela é mais restritiva do que de outros países, então eu estou importando o treinamento do que é paródia nos Estados Unidos. Então, é algo que tem algumas camadas ali de complexidade que, para a gente que está estudando, pesquisando, é maravilhoso, mas na prática é extremamente complicado. Perfeito. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essa harmonização aí de leis e interpretações, mas nesse momento vamos pegar um avião, sair da Europa e aterrissar aqui no Brasil, ouvir um pouquinho do nosso doutor Felipe Medon sobre a iniciativa brasileira de regular a matéria, né? Então, Felipe, conta para a gente, por favor, qual foi o contexto aí em que foi criada essa comissão de juristas para opinar sobre esse projeto de lei para regular a inteligência artificial? Conta um pouquinho para a gente dos bastidores, você que participou ativamente aí como um dos membros da comissão, como é que isso surgiu e como é que foram os trabalhos? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, dar boa noite a todas e a todos, agradecer imensamente pelo convite aqui do IDS, pelo privilégio de poder estar aprendendo aqui com a doutora Carolina, doutor Luca, e com você, Felipe, Patrícia, as conversas que a gente já teve aqui antes de começar. É uma grande alegria estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão caro a nós todos, que é a inteligência artificial e regulação. Bom, tentar fazer aqui um breve panorama de como surge essa discussão legislativa no Brasil. A gente tem alguns projetos de lei apresentados tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. O projeto de lei que ficou mais conhecido foi o projeto de lei 21A, que é o substitutivo da Câmara dos Deputados, de 2020. Esse projeto foi aprovado em regime de urgência, ele tramitou em regime de urgência, e esse projeto foi aprovado ali em 2021, finalzinho de 2021, chegou no Senado. O que aconteceu com esse projeto de lei? Esse era um projeto de lei que ele recebeu muitas críticas, especialmente da sociedade civil, especialmente se criticava o fato de que ele tinha um caráter muito principiológico e não concretizava tanto direitos. Havia uma preocupação séria com o regime de responsabilidade civil previsto por esse PL, e a pressão das entidades por um maior aprofundamento do debate fez com que o Senado parasse e refletisse e criasse uma comissão de juristas, da qual tive a honra de fazer parte como membro, para que a gente pudesse realmente parar e aprofundar o tema. Basta a gente pensar que a Europa está discutindo isso com profundidade há pelo menos 5, 6 anos. Como que a gente pretendia ter uma lei brasileira sobre esse tema, um tema tão importante, com tantas repercussões, sem um aprofundamento maior? Então, acho que essa foi a vontade política do Senado, parar e refletir. Então, assim foi a nossa comissão. Nós trabalhamos ao longo do último ano, de 2022, e apresentamos ali no início de dezembro o nosso relatório final da Comissão de Juristas, em que a gente traz aqui uma proposta que é bastante diferente da proposta apresentada na Câmara dos Deputados. O nosso substitutivo, ele busca ser mais detalhista, é uma regulação mais abrangente, então concretiza mais direitos, é menos principiológico e prevê mais procedimentalizações, o que, por outro lado, gera algum tipo de crítica
especialmente de quem acha que houve ali algum excesso, por excesso por exemplo, de exigências de documentações, que poderia, enfim, de certa forma, ser um entrave ao desenvolvimento. Essas são algumas críticas que têm sido levantadas por setores especialmente mais ligados ao mercado. Mas como que foi o processo legislativo? Isso foi muito rico. A nossa comissão, eu acho que a grande virtude foi ter ouvido mais do que falado. Então, nós fizemos seminários, tanto nacionais como internacionais, audiências públicas. Então, nós pudemos ouvir aquilo que as pessoas tinham para nos dizer. E um ponto interessante que eu destaco é como que os participantes de fora, especialmente aqueles que vinham do sul global, destacavam a importância de que o Brasil era um dos first movers do tema. Então, o Brasil tem tudo para ser um dos primeiros países a legislar sobre esse tema, especialmente com a perspectiva do sul global, que traz algumas preocupações que são distintas dos países que exportam mais a tecnologia, como é o caso dos países asiáticos e até mesmo da Europa. Então, esse é um outro ponto também bastante importante dentro desse contexto. Agora, pensando um pouco, prospectando ali para o futuro, projetando o futuro, a gente não sabe qual vai ser a pauta legislativa, pelo menos pelo que a gente tem visto agora. Existe uma pressão muito grande para legislar a regulação das plataformas. Então, esse é um tema que talvez esteja aí na dianteira do debate legislativo de tecnologia, mas eu não tenho dúvidas de que a nossa regulação da inteligência artificial, seja pelo nosso substitutivo apresentado no Senado, seja por outras iniciativas, é um tema que está aí na agenda, pelo menos para os próximos 4 anos. A não ser que apareça um outro Snowden para acelerar esse processo, né? Como foi no caso da proteção de dados, né? Meddon, você nos falou um pouquinho sobre responsabilidade civil, que é um dos grandes temas. No final das contas, qual foi a direção que tomou esse projeto de lei? Como vocês estão vislumbrando a regulação da responsabilidade civil em termos de IA? Bom, essa é uma pergunta que é muito desafiadora, porque, como eu disse anteriormente, um dos pontos mais criticados no PL 21A de 2020 aprovado na Câmara era justamente o regime de responsabilidade, porque ele sugeria a prevalência de um regime de responsabilidade de natureza subjetiva, o que gera para as vítimas dos danos causados por IA uma dificuldade muito grande na produção de provas. Claro, ele fazia uma diferenciação, apartando ali o regime do CDC, mas, ainda assim, a gente tinha ali uma questão bastante tormentosa. E esse ponto da responsabilidade, e é curioso a gente trazer aqui essa observação, ao longo dos seminários e audiências públicas que nós realizamos na Comissão de Juristas, algo muito peculiar aconteceu. Em todas as mesas, alguém levantou o tema da responsabilidade civil. Então, a gente não estava falando de responsabilidade civil, havia mesa própria e o tema da responsabilidade civil era levantado. Porque é um tema que traz muita repercussão, tanto para a vítima, que tem a reparação integral posta em risco, por um lado, como para quem está desenvolvendo a tecnologia e quer ter segurança jurídica para desenvolver essa tecnologia. Então, qual foi a tônica dos debates? A comissão, quando ouviu os especialistas próprios de responsabilidade civil numa mesa, os brasileiros disseram, de forma muito uníssona, não é preciso regular o tema. Então, os especialistas brasileiros ouvidos disseram que não era preciso regular a responsabilidade civil, que isso poderia até gerar uma fratura do sistema de responsabilidade civil que nós temos. Por outro lado, existia um clamor muito grande por segurança jurídica. Ainda que a gente não fosse criar um novo modelo de responsabilidade civil, pelo menos que a gente ordenasse de alguma forma para trazer um pouco mais de previsibilidade. Então, buscando ali trazer um equilíbrio, a nossa comissão acabou saindo por uma solução que era, digamos, um pouco mais compromissória. Eu tenho dito que a gente fez um recorte que era subjetivo e um recorte objetivo. O que significa isso? Subjetivo, porque esse regime proposto pela comissão, ele vai ser aplicável apenas aos operadores e fornecedores de IA. Então, ficam de fora, por exemplo, os fornecedores, lá para os fins do CDC, o Estado e os usuários não profissionais. Então, a pessoa que tem um veículo autônomo, dirige esse veículo na rua, é proprietária, causa um dano, ela não estaria ali abarcada por esse regime de responsabilidade previsto por esse anteprojeto. E além desse recorte subjetivo,
há um recorte objetivo. Ou seja, quando nós tivermos as hipóteses, a gente vai diferenciar esse regime de responsabilidade a depender do tipo de risco envolvido. Então, se tivermos os riscos proibidos, excessivos ou alto risco, que estão ali elencados num rol previsto também lá no documento, o regime de responsabilidade seria, em princípio, de natureza objetiva. Já para os demais casos, que acabam sendo aquilo que a gente chama de baixo risco, o regime de responsabilidade seria de subjetivo, com culpa presumida e inversão do ônus da prova. Então, essa foi a sistemática proposta pela comissão. Ela ainda tem muitos debates. Tem até um outro ponto importante que é trazido também em relação à experimentação, ambiente de experimentação, as sandboxes regulatórios, uma norma que diz, inspirada na versão primitiva do AI Act europeu, de que danos causados no âmbito dessa experimentação das sandboxes, eles devem ser reparados, então não há um escudo de imunidade para quem desenvolve e causa um dano ali dentro daquele contexto. Então, esse é um tema que, com certeza, é dos mais polêmicos e a gente tende a ter um maior aprofundamento dessa discussão agora com o avançar da tramitação legislativa no Senado. Uau, acho que a gente não vai, pela sua explicação, a gente não vai chegar num denominador comum tão cedo, né? Realmente é muito complexo, não só de como você vai responsabilizar, mas das diferentes situações em que você pode enfim, se ver diante, né? Vamos voltar para o Luca para termos um pouquinho do panorama europeu, de como é que os europeus estão idealizando essa harmonização de sistemas, porque, na verdade, nós temos várias iniciativas regulatórias em diversos países e não necessariamente essas iniciativas estão caminhando na mesma direção, certo? Luca, como harmonizar? É uma excelente pergunta, Felipe. É uma excelente pergunta e eu acho que eles estão... E aí, tentando limitar aqui, pegando como exemplo essa parte da mineração de textos e dados, eles têm a diretiva ela dá um caminho, só que a diretiva ela não se aplica diretamente, ela tem que ser transposta para a legislação nacional, e essa transposição ela pode ser feita de diversas formas. Então, por exemplo, a diretiva fala, e aí no caso de mineração de textos e dados, que, olha, pode fazer desde que isso não seja, desde que não exista um opt-out, né, um contract-out, ou que isso não seja reservado expressamente. Agora, o que é reservado expressamente, como isso vai ser interpretado, o que vai ser usado como critério, se vai ser por meio dos termos de uso, se isso tem que ter alguma outra formalidade, isso vai ser, cada país, como a regulação de direito autoral ela continua sendo nacional, vai ter que chegar ali à sua conclusão. Então, nesse caso do direito autoral, como a principal referência são as diretivas, ainda existe essa desarmonização, por assim dizer, porque por mais que eles tenham uma referência, a transposição vai ser feita nacionalmente. Nas resoluções, né, e aí muitas dos documentos de IA ou que são relacionados a IA, eles entram como ali resoluções que aí a gente tem uma forma diferente, né, e a aplicação ela vai ser direta nos Estados-membros. Então, teria um pouco mais de previsibilidade, por assim dizer. Mas é bastante complicado quando a gente fala dessa parte do treinamento dos sistemas de IA, porque nada mais é feito dentro da fronteira geográfica, né? Então, é só a gente pensar, por exemplo, no projeto de pesquisa, sobre, vamos pensar aqui, desenvolvimento de vacinas, algo nesse sentido, isso necessariamente envolve centros de diversas partes da Europa e diversas partes do mundo. Então, ter um mínimo de harmonização é necessário, senão pode viabilizar, como nesse exemplo, né, o avanço ali em áreas que são essenciais ali a todos os países, independente do estágio de desenvolvimento. Perfeito. Voltando agora ao tema de propriedade intelectual e de autoria, gostaria de ouvir mais uma vez a doutora Caroline, agora com uma questão um pouco mais desafiadora. Doutora Caroline, quais são os prejuízos efetivos se não for reconhecida a qualidade de autor às máquinas? Quais são os reflexos que você enxerga sobre esse tema? Eu acho que esse tema vai ter muita divisão entre os que
vai ficar bem meio a meio, assim, né? Como se fosse aqueles temas das patentes, que uma metade defende genéricos, a outra metade defende a indústria da pesquisa e desenvolvimento. Pelo seguinte, se a gente for pensar na razão de ser da propriedade intelectual, o doutor Lucas Chirro estuda muito isso, a propriedade intelectual, a industrial especificamente, né, a gente tem as teorias que justificam a propriedade intelectual como um todo, que seria do trabalho, né, remunerar o trabalho daquele que deu ali tempo do seu dia a dia para o desenvolvimento daquilo, a personalidade, um pouco da obra faz parte da personalidade do autor, sobretudo para o direito de autor, né, uma criação de uma escultura, etc., tem muito da personalidade do autor, e tem a teoria econômica que é mais voltada para as criações da propriedade industrial, as patentes especificamente, quando a gente fala de remuneração financeira como um incentivo para aquele que está compartilhando com a sociedade todo o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento, tanto de investimento do seu tempo, quanto de investimento de recursos financeiros. Então, já que ele compartilha com a sociedade aquilo, é justo que ele receba uma remuneração específica durante pelo menos 20 anos de exclusividade no exercício da atividade econômica. Então, essa seria a razão de ser de você proteger as patentes, por exemplo, né? Dar uma remuneração financeira durante um período. Será que as máquinas, essas grandes empresas que desenvolvem esse tipo de máquina, né? Grandes empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial capazes de serem criativos, como é o caso do Dabus, né? E um sistema que consegue por si gerar outras obras que não possam ser imputadas à autoria humana a princípio, será que essas empresas elas precisam desse incentivo para pesquisa e desenvolvimento? Elas precisam dessa remuneração financeira, né, desse retorno financeiro em razão delas terem investido anos e anos em pesquisa e desenvolvimento, ou será que elas conseguem outras formas de recuperar os seus custos? A propriedade intelectual é só uma das formas de incentivo para aquele que está inovando. O inovador, o inventor, pode obter outras formas de incentivo que hoje já existem, né? A pessoa pode, por exemplo, receber um prêmio porque criou uma grande invenção, e aí a patente não seria a única forma de incentivo para ela criar. O prêmio, por exemplo, seria uma forma de incentivo para a sua criação. Então, será que aquele que está criando, o dono, na verdade, dessas empresas que vão gerar essas máquinas criativas, será que ele realmente necessita de uma patente para conseguir recuperar os seus custos? Ou será que outras formas de incentivo podem acabar gerando a ele essa mesma forma dele se engajar na pesquisa e no desenvolvimento? Aí a gente tem que lembrar que quando a gente fala dessas empresas que geram máquinas que são muito sofisticadas a ponto de poderem gerar invenções, elas têm normalmente uma marca muito poderosa, né? A marca que é um elemento integrante do estabelecimento empresarial muito importante. Então, as big techs, por exemplo, elas têm a marca delas, a Apple, eu acho que a marca está avaliada em trilhões, muito mais do que o próprio patrimônio da empresa. A própria marca, como integrante do estabelecimento empresarial, está avaliada, eleva muito o valor do estabelecimento empresarial. Então, uma empresa que às vezes consegue nome no mercado por criar máquinas de inteligência artificial que possam gerar obras, talvez a marca dela valorize muito, isso já seja uma forma de incentivo. Outras formas de incentivo acho que podem haver, né? Não necessariamente a patente. Eu não tenho opinião formada num sentido nem no outro, e, na verdade, eu acho que talvez acho que o mundo é mais tendente a fazer uma mudança na legislação do que deixar sem a proteção patentária, mas é só um chute, não dá para adivinhar. Mas eu acho que é importante a gente pensar que podem sim existir outras formas de incentivo, nesse caso de grandes empresas, sobretudo, que sejam donas dessas máquinas de inteligência artificial. Tem muitas startups, né, aquelas pequenas que estão começando, tem que levar isso também em consideração. Talvez para elas a marca não seja tão valiosa assim. É uma questão que ainda precisa amadurecer muito. Perfeito. Até porque os incentivos não são excludentes entre si, né? Então, não é porque você tem uma outra espécie de incentivo, seja uma premiação, seja um reconhecimento reputacional, que você necessariamente precisa deixar de conceder um direito de propriedade intelectual para aquele produto ou objeto, né? Desde que preencham os requisitos, né, de patenteabilidade ou de proteção autoral, seja o que for. Perfeito.
Pessoal, estamos chegando aqui a quase 1 hora de conversa, então vamos caminhar para uma rodada final. Gostaria de convidar os nossos entrevistados por uma breve conclusão, assim, anotações gerais, uma mensagem que vocês gostariam de deixar aqui para o nosso público sobre os seus respectivos temas. Vou começar, por favor, com o Felipe Medon. E, Felipe Medon, se nos seus comentários finais você puder abordar uma questão mais principiológica, quais são os princípios que mais lhe chamam a atenção da regulação de IA no Brasil, especificamente, seria ótimo. Felipe. Aproveitando aqui, desde já, para agradecer mais uma vez pelo convite. É tão enriquecedor de poder aprender aqui com todos vocês. Já deixando também disponível para quem quiser depois entrar em contato, minhas redes sociais, o Instagram, o @felipe.medon. A gente sempre está postando lá conteúdo em relação a esses aspectos da inovação tecnológica. E a gente pode fechar, então, essa fala, trazendo aqui alguns aspectos que me parecem fundamentais do ponto de vista mais principiológico da regulação das novas tecnologias, e especialmente da inteligência artificial. O primeiro deles, e é um ponto que a gente destaca muito, e que é um fundamento lá do documento produzido pela Comissão de Juristas, é a centralidade humana. A gente não pode esquecer em nenhum momento que o ser humano é o centro de toda a discussão. Toda regulação de tecnologia, ela deve ser feita para o ser humano e pelo ser humano. Além disso, a gente não regula a tecnologia, mas as aplicações da tecnologia e como elas influenciam o ser humano. Tem uma frase que eu gosto muito do Jack Balkin, que ele diz que, no fundo, as nossas interações com a inteligência artificial não são com a inteligência artificial, são com as pessoas que estão por trás da inteligência artificial. As pessoas que se beneficiam, que se utilizam daquela inteligência artificial. Então, a regulação ela deve ser voltada para a centralidade do ser humano e da proteção do ser humano. 2 outros princípios que eu destacaria. O primeiro é a supervisão humana efetiva, ou Effective Human Oversight, que foi um ponto muito abordado pelos especialistas internacionais nos seminários que nós tivemos e que acabou sendo incorporado, dentre outros, pelo artigo 3º do anteprojeto, que traz esse princípio. É a ideia de que a gente deve, o tempo todo, buscar a supervisão e a garantia, especialmente daqueles sistemas de inteligência artificial que possam representar um risco maior para as pessoas. E o que significa uma supervisão humana efetiva? Significa não apenas você ter aquilo que na Europa se chama de rubber stamping, a pessoa que vai carimbar ali uma decisão tomada por um algoritmo como um funcionário ali que simplesmente está alheio, não tem capacidade de intervir naquilo diretamente. E, além disso, essa pessoa tem que ter a capacidade importante de estar atenta para os impactos que a tecnologia pode ter nela, aquilo que a gente chama do automation bias. A pessoa tem que estar sabendo que a tecnologia pode influenciar ela, tanto para acreditar como para desacreditar na tecnologia. Então, esse é um outro ponto que é ressaltado lá no anteprojeto. E eu acho que o último princípio que eu destacaria como muito importante é o princípio da educação. Esse foi um princípio de inspiração na Carta da Unesco de Princípios que a gente traz no anteprojeto, em que lá eles tratam isso como literacy and awareness, a gente traduziu como educação e conscientização. E a ideia, no fundo, e isso dialoga muito com a recente lei, a 14.533, de 2023, que disciplina a Política Nacional de Educação Digital, é a importância de que as pessoas sejam capacitadas para lidar com o fenômeno tecnológico. Mas, é claro, a gente não pode esquecer nunca que, para lidar com o fenômeno tecnológico, primeiro tem que garantir o acesso. Então, é uma etapa dupla. Primeiro, eu garanto o acesso à tecnologia e, segundo, eu empodero essa pessoa a lidar com essa tecnologia. Porque de nada adianta você ter uma obrigação legal que diga, olha, você está conversando com um chatbot, se eu não consigo que essa pessoa entenda o que é um chatbot e o quanto que isso representa e quais são os seus direitos. Então, essa literacia, esse letramento digital, ele é muito importante para a gente efetivar a inteligência artificial voltada para o ser humano e para a proteção de direitos fundamentais. Perfeito, muito obrigado. Felipe, fique à vontade de colocar o endereço do seu Instagram aqui no chat para os nossos ouvintes interagirem contigo, o mesmo para o Dr. Luca e a doutora Caroline.
Doutor Luca, comentários finais sobre regulação na Europa, por favor. Maravilha. Posso também invadir um pouquinho a discussão que estava tendo com a doutora Carolina, só porque eu acho incrível o tema também, queria comentar um pouquinho, se puder. Vamos lá. Maravilha, então. Não, então, sobre essa questão e na mesma linha que a doutora Carolina colocou, né, eu acho que é fundamental nesses momentos de que a gente está ainda discutindo e construindo e pensando em alternativas para lidar com essas criações e com todo o processo, né, que envolve também o treinamento, a gente se questionar de próprios argumentos e fundamentos que a gente traz, muitas vezes, na propriedade intelectual, né? Então, nesse caso que a gente teve do Davos, em outros casos, é sempre trazido o argumento do incentivo como, olha, a gente precisa desse reconhecimento do Davos como inventor, caso contrário, vai ter um desincentivo à inovação, à pesquisa e desenvolvimento. Mas quem disse isso exatamente no que diz respeito a essa nova situação, né? A gente tem hoje um cenário que a gente não teve anteriormente. A gente nunca vivia um cenário desse, como a gente está vivendo, que a criação em si ela já não tem um controle muito ativo ali do ser humano, né? Então a gente não tem dados para sustentar isso como se fosse uma verdade absoluta e tomar decisão com base nessa premissa mais teórica que é muito trazida nesse projeto especificamente. Então a gente vê, será que faz sentido essa argumentação? E aí pensar, por exemplo, empresas como a Microsoft, né, que são titulares de direito e têm ali um controle grande sobre esse desenvolvimento recente da inteligência artificial, eles estão também saindo para alternativas que fogem do padrão do modelo de apropriação tradicional, por exemplo, quando eles adquirem o GitHub e eles disponibilizam o Copilot, que é uma inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, que desenvolve código e que foi treinado sobre uma base de dados toda de códigos que estavam disponíveis abertamente. Então, se a gente fala que indistintamente a gente começa a atribuir direitos exclusivos, isso tudo pode, inclusive, ser travado. Então, a gente se questionar nesse sentido, se questionar também, será que o modelo, e aí que está, eu acredito que sim, tem que ter incentivo para as empresas que estão desenvolvendo, mas será que o modelo atual que a gente tem de proteção pelas patentes e direitos autorais é um modelo que vai realmente incentivar a inovação? Será que faz sentido também todo esse modelo, como a doutora Caroline trouxe, que foi construído e moldado na criação humana, faz sentido a gente simplesmente transplantar ele com seu escopo, prazo, limitações para esse outro tipo de criação, ou melhor, a gente repensar dentro da propriedade intelectual, mas algo que faça mais sentido ali com essa nova forma de criar, né? E também porque isso vai ter consequências posteriores. Então, quando a gente fala nessa hipótese do patenteamento dessas invenções, beleza, então como é que a gente vai continuar respeitando ali os requisitos, os procedimentos para garantir a suficiência descritiva e permitir o desenvolvimento posterior? Então eu tenho que depositar também toda a minha base de dados de treinamento. Como é que fica a questão dos segredos de negócio se tiver informação confidencial ali? Então, essas discussões elas são muito complexas nesse sentido e extremamente apaixonantes por isso. E eu acho que hoje a gente deu um passo muito importante, sem dúvidas, na América Latina, a gente junto com o Equador, que também está propondo algo parecido agora, a gente dá um passo ali a ser um desenvolvedor, a ser um ponto ali de desenvolvimento de inteligência artificial, quando a gente reconhece que o treinamento não importa na violação, claro, se não concorrer, se não atrapalhar a exploração normal da obra. Então, isso é extremamente... A gente está caminhando junto com os países que já são países atualmente desenvolvidos tecnologicamente. E eu acho que essa discussão e a discussão desse modelo de apropriação é uma discussão que pode determinar, sim, como vai ser, como a gente vai estar no que diz respeito a essas tecnologias para os próximos 5, 10, 20 anos. Eu acho que a gente está no melhor momento e no momento mais frutífero para a gente ter essas discussões. Por isso que eu acho que é importante, muitas vezes, quando vem esses argumentos, por exemplo, como teve no NPI, eu li ali o parecer da AGU e teve esse argumento do desenvolvimento tecnológico. Mas será que para a gente esse argumento ele é dessa forma, vai ser dessa maneira mesmo, considerando a gente como país, o nosso sistema e tudo mais, e a tecnologia como um todo, né? Repensar o sistema como ele está aí, de uma maneira, claro, a continuar incentivando os produtores e principalmente os nossos produtores, né? Então, acho que seria isso. Perdão, acho que eu me passei um pouquinho aqui no tempo.
Não, imagina, a gente não precisa fechar em uma hora cravada, imagina, de jeito nenhum. Achei excelentes os comentários, realmente deve ser um objeto de reflexão, né? A gente está vivendo um mundo, uma quebra de paradigmas hoje, com uma tecnologia que não havia nada semelhante, mas repensar o sistema, o arcabouço jurídico é sempre válido. E lembrando que nós vivemos uma discussão relativamente semelhante sobre o investimento em tecnologia e os incentivos que se daria a esse investimento e à programação e ao desenvolvimento há alguns anos atrás com relação aos softwares de uma forma geral, né? E softwares de códigos abertos, softwares de códigos fechados, e o que a gente verificou é que, na prática, os dois sistemas convivem de forma muito harmônica, né? Quer dizer, não necessariamente você precisa privilegiar um sistema ou negar a existência de um sistema para que você tenha um desenvolvimento, né? Então, não é necessariamente o sistema proprietário vai impedir que iniciativas de código aberto apareçam e vice-versa, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um tema de muita reflexão e debate para anos e anos aí, certamente não veremos o fim dessa discussão tão cedo, se é que chegaremos a algum fim em algum Tomara momento. que não. Tomara que não, né? Estamos aqui para isso, né? Doutora Caroline, me conte quais são os seus comentários finais sobre a matéria, por favor. Bom, eu anotei, Felipe, um comentário não relacionado à propriedade intelectual, dentro do que o doutor Felipe e o doutor Luca falaram, e outros que eu queria mencionar relacionados à propriedade intelectual, porque eu falei só de propriedade intelectual, né? Mas o Luca falou sobre a questão da moderação do conteúdo, que é um tema que eu tenho lido muito, talvez em razão da atuação do judiciário intensa nessa moderação, nessas reclamações que chegam para o judiciário relacionadas à moderação de conteúdo de rede social. Pela nossa lei eleitoral, por exemplo, não pode ter disparo em massa de mensagens, né? O WhatsApp, por exemplo, não pode fazer aquele disparo em massa de mensagens porque pressupõe-se que é de um robô. E aí não pode ter isso, a nossa lei proíbe. E aí, atualmente, o próprio WhatsApp está utilizando a inteligência artificial para... Esses serviços de mensageria em geral, né, estão utilizando a inteligência artificial para ajudar nessa moderação. Porque quando eles verificam que é uma mesma mensagem mandada 24 horas por dia, ou seja, aquele usuário não dorme, ele não almoça, ele fica só mandando mensagens o tempo inteiro para uma infinidade de pessoas, o sistema de inteligência artificial do serviço de mensageria identifica que é um robô, e aí bloqueia aquele tipo de mensagem, porque é um tipo de mensagem que é proibida pela lei eleitoral. E aí a discussão hoje é como é que é feita a moderação de conteúdo, seja pelos serviços de mensageria, seja pelas redes sociais como Facebook, Instagram, TikTok, etc. Né? Eles usam muito da inteligência artificial, só que a gente não sabe exatamente como que a inteligência artificial funciona. Essa é uma discussão que se relaciona à transparência, que o Felipe Medon falou, né? A transparência algorítmica, que é uma discussão super do momento, que a gente realmente não tem resposta ainda, mas para a gente que usa rede social, todos nós aqui utilizamos mais ou menos, né, com maior ou menor intensidade, mais utilizamos, é essencial que a gente saiba como é que as redes sociais verificam o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? Nos direcionam posts, nos fazem recomendações, de onde ela tira isso, por sistema de inteligência artificial, mas a gente não sabe como, e além disso, como que elas fazem a moderação do conteúdo. Por que elas tiram um post meu do ar e não tiram um que o doutor Felipe colocou, por exemplo, né? De onde que elas tiram essas lógicas internas delas? Tem a ver com a transparência algorítmica, que é a discussão que vai chegar agora no Congresso, porque o governo atual já vai apresentar uma proposta para atualizar essa nova lei, a lei que foi conhecido, né, como PL das fake news, trazendo a necessidade de transparência algorítmica para essas plataformas. Então, acho que vai ser tem bem a ver com essa questão que a gente está discutindo relacionada à inteligência artificial. Esse era o meu comentário, que é não relacionado à propriedade intelectual, que eu não resisti. O outro de propriedade intelectual é que a gente, né, Felipe, que estamos fazendo doutorado nessa área de propriedade intelectual e essas tecnologias novas,
tem tanta coisa para estudar que dá vontade de fazer um seminário de cada. A mineração do conteúdo, né? Eu lembro que na época que estava discutindo no Senado, a comissão de juristas analisando a mineração do conteúdo era uma das discussões, se valeria a pena ou não trazer um artigo específico sobre a mineração do conteúdo, em razão da repercussão sobre a propriedade intelectual. A questão do código-fonte, pode ou não pode abrir o código-fonte? O código-fonte resolve para fins de transparência ou não? Como fica a questão do segredo comercial? É uma outra área muito importante para a gente, que gosta da propriedade intelectual e que merece ainda ser muito explorada. E a questão da proteção da base de dados, né? Aquela base de dados que é utilizada para o treinamento de sistemas de inteligência artificial. Como é que fica a proteção dos dados que estão ali, que muitas vezes são protegidos por direito autoral, etc. Então, são temas que, para quem é da propriedade intelectual, uma infinidade de temas relacionados à inteligência artificial. Precisamos nos dedicar mais a estudar isso. E, por fim, eu queria dizer que eu falei aqui do Davos, por exemplo, ou do Rembrandt, que seriam obras que têm uma maior participação da máquina, talvez, e menor humana, mas hoje a gente tem a inteligência artificial atuando muito como ferramenta para o ser humano já hoje, presente, já há algum tempo. A OMP, né, a WIPO, né, em inglês, mas a OMP já divulgou vários estudos dizendo que aumentou muito o número de invenções que são feitas com sistemas de inteligência artificial como uma ferramenta, não excluindo a autoria humana, só auxiliando a autoria humana. A autoria continua sendo humana, mas cresceu muito de 2014 para cá. Japão, Estados Unidos e China são líderes em invenções, em pedir patentes em que haja algum tipo de inteligência artificial indicado ali no relatório descritivo como auxílio para a obtenção daquela invenção. Então, já é uma realidade hoje, não é algo que só existe no Davos. O Davos é um caso atípico porque tem uma maior participação da máquina, mas no nosso dia a dia, inclusive para as vacinas, a inteligência artificial atua muito como ferramenta para a criação humana. Perfeito. No exemplo do Davos, realmente talvez o nível de criatividade ali esteja, enfim, ainda relativamente incipiente, mas nós já temos ferramentas absolutamente fantásticas, como está na moda hoje, não podemos deixar de mencionar, né? O ChatGPT e o seu primo ali, o DALL-E, né? Que é o criador de imagens, né? Que esse sim tem um processo criativo fantástico, né? Lembrando aqui para os estudantes que o uso na academia de textos gerados por ChatGPT evidentemente é um motivo de pauta e preocupação em todas as universidades. Na minha opinião, ainda que você não tenha dificuldade em caracterizar tecnicamente a cópia daquele conteúdo como uma violação de direito autoral, já que, como vimos aqui, é discutível a autoria do lado de lá, né, a existência de direito autoral por a questão da titularidade, mas, de toda forma, não deixa de ser um comportamento ético contrário ao que se espera dentro da academia, né? Você está assumindo como se fosse seu um trabalho que foi produzido por terceiros, ainda que não seja uma pessoa. Então, no mínimo, aí você tem uma questão de falsidade ideológica, de apresentar como seu algo produzido por terceiros. Então, vamos tentar evitar o uso na academia, o que não impede o uso para fins de pesquisa, né? Evidentemente. Pessoal, super obrigado. Já estamos caminhando aqui para 1h15 de diálogo. Super obrigado pela participação de vocês. Adorei de verdade. O IDS está super agradecido. A doutora Caroline já nos deu aqui pauta para mais uns 2 ou 3 encontros. Não vou nem falar de transparência algorítmica, porque isso está sendo muito estudado e, sem dúvida, é pauta para um novo encontro. Lembrando que transparência não significa revelar os segredos do negócio, mas isso a gente deixa para discutir lá na frente. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutora Caroline. Muito obrigado, Luca. Muito obrigado, doutor Felipe, Patrícia, pela companhia. Obrigado a todos. Espero contar com vocês em outros eventos do IDS. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Foi ótimo, tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Luca. Tchau, Paty. Boa noite a todos. Tchau.